Glória a Deus. Muito boa noite. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Você que está em casa, tudo bem? É um prazer estar aqui e para compartilhar a palavra, para sermos abençoados, edificados, desafiados por ela. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. Nós vamos ler a primeira parte dessa história, de 1 a 7. Enquanto você abre, vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a meditação da Tua palavra. Neste momento que o Senhor tome a minha vida, tome a minha boca, a minha mente, que eu seja apenas o canal do Senhor, para transmitir uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento, para que possamos enfrentar de forma correta, de forma perseverante e com fé, as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Fala conosco nesta noite, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler na NAA, isso mesmo. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Até aqui. A primeira coisa que eu quero abordar nessa história de Ana que eu posso observar nesse texto, que até onde nós lemos, a primeira coisa, como que as aflições, como que as crises pelas quais passamos podem nos afetar. Se você está passando por uma crise, por uma situação difícil, como isso tem te afetado? E olha só essa situação. Aqui nós vemos uma crise séria que se instalou na vida da Ana. Naquela época era vergonhoso a mulher não desfrutar da maternidade, né, ser estéril. E no caso dela, ela ainda sofria as provocações, a zombaria da Penina, que era outra esposa de Eucana, que naquela época os homens podiam também ter uma segunda esposa. Então, além da dor que Ana já sofria por ser estéril, e vendo que a outra já tinha filhos e filhas, ela ainda sofria as provocações de Penina. Então, ela tinha uma aflição instalada no seu coração muito grande.
Então nós podemos imaginar, ano após ano, quando eles iam para adorar e sacrificar ao Senhor, ela tinha que suportar as provocações de Penina e deixá-la irritada. Imagina a raiva, imagina aquela coisa que dói. É como você ter uma ferida e alguém ir lá e ainda apertar e colocar o dedo na ferida para que doa ainda mais. Imagine essa situação. E claro, isso amargurou o coração da Ana. Ana ficou amargurada. Ela era interessante que o texto fala que Eucana a amava mais do que Penina. Só que o amor do seu marido, ainda que fosse maior por ela do que pela outra, isso para Ana não bastava. Não bastava. Não era suficiente. O seu amor, as porções dobradas, que ele dava, os seus presentes não eram bastante para tirá-la desse estado, para resolver a sua situação. E é interessante que parece que Eucana não entendia muito bem a dor da Ana. Porque, num determinado momento, ele pergunta para ela por que ela chorava tanto, por que ela estava tão aflita. Claro que, em algum momento, ela falou para ele o que doía nela. O fato dela não ter filhos. Tanto é que ele fala para ela, mas o meu amor não basta, não é o bastante. Agora, vamos pensar, se ele fosse um pouco mais sensível à sua esposa, ele poderia compreender, é verdade, Penina tem filhos, ela não tem problema de ser estéril. Ana não tem. Eu entendo a sua dor, eu entendo que isso para você é uma vergonha, porque naquela época era. Ele não poderia, junto com Ana, dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor? Aquele marido que está lá, do lado da esposa, lutando junto com ela. Mas, enfim, não é isso que o texto fala, Em momento algum diz que Eucana a entendia e buscava a Deus juntamente com ela. Então, na verdade, Ana enfrentava essa situação, essa aflição, sozinha, porque era uma dor dela. Era uma dor dela. E é interessante que uma coisa que nós precisamos compreender e que nós vamos aprender com Ana, é que as crises pelas quais nós passamos, as aflições que chegam até nós, elas não devem nos vencer, ou nos derrotar, ou roubar de nós a esperança, a expectativa, roubar os sonhos, nos frustrar diante dos nossos planos. Porque muitas vezes os nossos planos, eles são interrompidos temporariamente por alguma situação que se apresenta no meio do caminho. Mas isso não significa que acabou, que é o fim. Então, uma coisa que nós precisamos compreender, que as crises, na verdade, elas devem se tornar ferramentas para nos levar do ponto A para o ponto B, nos levar ao crescimento. O sofrimento, ele faz parte da vida. O sofrimento, ninguém está isento. Não importa sua condição econômica, o seu alcance acadêmico, não importa se você é pobre, rico, negro, branco, não importa. O sofrimento faz parte da vida de todos. E algo importante, o sofrimento, ele nos leva ao aprendizado. Ele nos leva ao aperfeiçoamento. O autor aos Hebreus, nós não vamos ler, mas ele fala sobre isso, inclusive a respeito de Jesus.
e que nós somos aperfeiçoados pelo sofrimento. Então nós devemos olhar para as crises, para as necessidades, ainda que esteja doendo, ainda que estejamos passando por ela, como oportunidades. Nós podemos ter duas visões diferentes diante da crise. Nós podemos olhar para elas e achar que estamos vencidos, que fomos derrotados, ou olhar para elas e dizer: uau, o que eu vou aprender? Qual é o crescimento que eu vou obter? E por outro lado, como é que Deus vai me tirar dessa enrascada? Porque quem caminha com Deus, logo busca Deus. Deus está no nosso caminho. Então, nós devemos olhar para as crises, para as aflições, para os problemas, como ferramentas, como oportunidades de crescimento. Repita assim comigo: Senhor, ajuda-me a olhar para as crises como oportunidades para eu crescer. Ok, é só você pensar que quantas situações difíceis você já passou? Traz um filmezinho na tua mente. Observe como você cresceu ao ter passado por essas situações. O que você aprendeu ao ter passado por essas situações. E é interessante algo que acontece quando nós passamos pelas aflições. Nós tiramos lições e lá na frente, Deus nos usa para abençoar e ajudar outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações pelas quais nós passamos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Quantas histórias que você vê, que você pode ouvir, que você pode ler, testemunhar, de pessoas que chegam e falam assim: olha, eu entendo porque eu passei por isso. Deixe-me falar como foi que eu venci essa situação. O que Deus me ensinou. A segunda coisa que eu quero abordar com você é como reagir diante das crises. Vamos continuar lendo o texto a partir do verso 9. Por favor, querido, a partir do verso 9 do capítulo 1 de 1 Samuel. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor.
não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Até aqui. Interessante, diante da crise, nós podemos chorar muito. Chorar diante de uma situação que por um momento ela nos deixa cegos, não enxergamos uma luz, uma saída. Chorar faz parte. Chorar não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de que você está doendo, está te afligindo o coração. E ao chorar, você se derrama. Especialmente se você o faz na presença do Senhor, como Ana estava fazendo. Ana chorava diante do Senhor. Ela estava derramando a sua alma diante do Senhor. Queridos, eu quero falar algo muito importante. É muito diferente quando você chora sozinho por uma situação difícil e quando você chora aos pés do Senhor. É muito diferente. É muito diferente. Quando você chora a sua dor, a sua aflição aos pés do Senhor, você tem plena convicção de que você não está falando com a parede, que você não está falando ao vento, mas você está falando com aquele que é o soberano, aquele que tem o controle de toda a situação, aquele que está sentado no seu trono e reina, que controla, que é soberano, que é o Todo-Poderoso e que pode mudar a sua situação. Então, quando você se levanta dali, você se levanta mais calmo, aliviado, porque você chorou aos pés do Senhor. Agora, quando você faz isso sozinho, você se sente abandonado. Você se sente sem um caminho a seguir. Você não sabe qual rumo tomar. Mas Ana não. Ana chorava, se derramou diante do Senhor. E é interessante que, diante da perseguição e humilhação, nós podemos abaixar a cabeça, ou olhar para Cristo e buscar o socorro do seu trono de graça. Pedro fala que nós devemos, aliás, o autor aos Hebreus, fala que nós devemos nos aproximar diante do trono de graça do Senhor, para encontrar a sua graça, a sua bondade para conosco. Então foi o que Ana fez, ela buscou o Senhor. E interessante que a aflição de Ana era tão grande, que ela orava com tanta intensidade, ao ponto de parecer que ela estava embriagada. Ela era tão tomada, era uma intensidade tão grande, era uma totalidade da sua alma aflita, que ela buscava o Senhor, e que ela só balbuciava, falava no seu coração, porque ela estava diante do Senhor, derramando, clamando a Ele para ouvir e atender a sua aflição. Tal era o tamanho da sua angústia. Ela disse para o profeta: é grande a minha ansiedade e minha aflição. E além de tudo, ela foi mal interpretada, pelo sacerdote. Muitas situações parecem tragar as pessoas, nos esmagar, nos deixar sem perspectiva de solução. Mas Ana
nós vemos que ela não permitiu isto. Ela não se deixou ser vencida. A sua perseverança é uma das virtudes que encontramos em Ana. A sua perseverança e fé. Porque o texto fala que ano após ano, eles subiam para adorar e sacrificar ao Senhor. Então ela ia até o templo e ali ela derramava sua alma. E, apesar de toda a zombaria, a provocação, a irritação da sua rival. Eu não sei qual crise, qual situação, qual aflição está tomando conta do seu coração. Eu não sei a gravidade, o grau de gravidade pelo qual você está passando uma situação muito difícil. E talvez isso esteja abatendo o seu coração. E que você não está com ânimo. Que você acha que tudo se perdeu. Não sei, mas uma coisa é certa. O Senhor não te abandonou. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Assim como Ele ouvia o clamor de Ana. O Senhor também, as aflições pelas quais você está passando, não pegaram Deus de surpresa. Deus não tomou um susto quando o inesperado aconteceu na sua vida. Você sim, se assustou. Meu Deus, é algo que me surpreendeu. Meu Deus, eu jamais pensava que isso pudesse acontecer. Mas Deus, o teu Deus, em quem você confia, com quem você caminha, não o pegou de surpresa. Isso é bom demais a gente trazer à nossa mente. Porque Deus conhece os nossos dias, até o último dia e por toda a eternidade. Ele conhece, Ele sabe qual será o meu último dia sobre a terra e como eu viverei. Mas eu não sei. Eu não sei as aflições que eu ainda encontrarei. Eu não sei pelas situações pelas quais eu vou passar. Mas Ele sabe. E mais uma coisa eu preciso lembrar. Senhor, eu estou passando por isso, mas o Senhor não foi pego de surpresa. Amém, queridos? Ele não foi pego de surpresas. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Não abalam. Não se desespere. Lembre-se que a palavra de Deus fala que nem um fio de cabelo caia sem Deus permitir. Nenhuma folha da árvore cai sem Deus permitir. Quanto mais Ele não olha para a nossa vida, e se Ele tem permitido problemas difíceis, aflições, sofrimentos, seja do emprego, seja dentro da empresa, uma perseguição dentro do seu trabalho, seja uma enfermidade grave, que às vezes tem roubado a tua esperança. Deus permitiu, e Ele sabe por quê. Mas em tudo isso, a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então você não se desespere. Faça como Ana. Faça como Ana. Derrame a sua alma diante dele. Esvazie o seu coração da sua dor. E insista com Deus. É o teu sonho. Era o sonho de Ana. Seja perseverante. Não desista. Na aflição, Ana gerou o seu milagre. A nossa fé gera o nosso milagre. A nossa fé gera o nosso milagre.
Diante do Senhor, você encontrará misericórdia, você encontrará força e você vai encontrar uma saída. Ele é Deus de provisão, Ele é o Deus de graça, Ele é Deus de bondade, Ele é o Deus de graça e misericórdia. Apegue-se nas promessas do Senhor, busque ao Senhor. A palavra, as promessas é que nos sustentam, E em tempos difíceis nós precisamos de uma palavra. O verso 17 e o verso 18 diz assim: então Eli disse, vá em paz. Olha só a palavra que Eli deu para Ana: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Verso 18. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Olha só, uma palavra que o sacerdote lhe deu, levantou o ânimo de Ana. E eu quero fazer uma pausa da palavra nesse momento, e passar um vídeo de uma palavra surpreendente, que uma mulher falou a um pastor. Por favor, solte o vídeo. Você deve ter reparado, né? Estou com um visual um pouquinho diferente. E eu quero muito dividir com você o motivo disso. No dia 1º de outubro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. É difícil, não é fácil. Mas estou me tratando, estou me cuidando. Comecei a fazer quimioterapia, tenho ido bem, tenho me saído bem, como dizem os médicos. Poucas reações, algumas um pouco chatinhas também, mas a gente segue em frente. E como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, eu perdi uma parte grande dos meus cabelos. Então, nesse processo, a caminho da cura, nos próximos meses eu vou aparecer assim, aqui na tela da Globo News, com um lenço. Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você aí em casa a lembrança menos da doença que eu estou enfrentando e muito mais do fato de que eu estou me cuidando, fazendo o melhor por mim. E isso inclui estar aqui, inclusive com a orientação dos meus médicos, que entendem que estar aqui trabalhando, atuando, também me ajuda nesse caminho. E eu queria aproveitar para dividir com os meus colegas uma historinha que eu ouvi e que pode ajudar você aí que de repente também recebeu esse diagnóstico tão difícil. No momento em que eu recebi o diagnóstico, fiquei muito abalada e procurei por um querido pastor. Ele se chama Neil Barreto. E ele me contou o seguinte, que ele foi visitar uma vez no INCA uma mulher que estava num estado muito crítico já. E ele imaginou que ia encontrá-la devastada, alguém precisando muito de consolo. E encontrou uma mulher que estava sorrindo, que estava em paz. Ele nem acreditou e perguntou para ela, você está bem mesmo? E aí ela respondeu. Ela disse a ele, pastor, eu tenho um câncer, mas esse câncer nunca me teve. Esse é um jeito bonito de viver. Quantos dias tivermos nessa vida tão doida? E é o meu desejo para você, porque dores todos temos e sempre teremos, mas que as nossas dores nunca nos tenham. O Globo News em Pauta está no ar. Vamos começar? Tremendo, né? Tremendo, tremendo, tremendo. Meu Deus. Este homem, né, o pastor Neil, inclusive eu conheço, é um pastor da Igreja Batista lá de Sulacap, no Rio de Janeiro. E ao visitar esta mulher, talvez ele tenha ido com certeza para levar uma palavra, né, de conforto, de consolo. E quem saiu abençoado foi ele, né? Mas o câncer nunca me teve.
Que visão diante da aflição. Que visão diante da dor. Que tremendo isto. E eu quero dizer para você o seguinte. Eli, né, o sacerdote Eli deu aquela palavra para Ana. E levantou o seu ânimo. Ana conseguiu comer alguma coisa e pôde voltar. O seu semblante já não era tão triste. Agora eu quero dizer, mesmo que ninguém chegue para você e lhe dê uma palavra de ânimo. Ninguém chegue para você e fale assim, posso orar com você? Mas você tem a palavra de alguém que é maior do que qualquer pessoa. Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus. Que pode mudar o seu semblante. Que pode enxugar a sua lágrima. E que pode lhe dar o ânimo para você continuar. Para você continuar. E aí então eu quero ler o restante dessa história. Vamos lá para o verso 19. O verso 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Quando você continua lendo o capítulo 1 de Samuel, você vai ver que Ana ficou com Samuel ainda pequeno. Ele era muito pequeno quando ele entregou ao sacerdote Eli. Ela o entregou para Deus, porque ela tinha feito um voto ao Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu darei a ti para te servir. Então, olha só que interessante. Ana podia pensar assim: eu era estéril, demorei tanto tempo para engravidar, mas Deus me ouviu e me deu um filho. Mas eu vou entregá-lo ao Senhor. E pode ser que eu nunca mais tenha nenhum filho. Não é? E é bem provável que Ana tenha pensado assim. Mas, quando nós chegamos lá no capítulo 2, verso 20, vamos ler, capítulo 2, verso 20, diz assim: Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia, que o Senhor dê a você filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Eli abençoava Eucana e Ana, para que eles tivessem filhos no lugar do filho que ela devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. E nós conhecemos a história. Samuel foi um grande sacerdote, né? Profeta Samuel. Então nós vemos que Ana teve um filho que devolveu ao Senhor. Mas Deus lhe deu mais 5 filhos. Gente, olha como Deus faz. Como Deus faz. Então, não se esqueça de Deus quando Ele o abençoar. Foi o que Ana fez. Gente, existem muitas pessoas que clamam ao Senhor por uma bênção, por uma causa. E o Senhor, por sua infinita misericórdia, concede.
E depois, muitas pessoas vão embora. Obrigado, Senhor, pela bênção, e vai embora. Gente, isso é verdade. Já vi muito isso acontecer. Não se esqueça quando o Senhor te abençoar. E Ana entregou ao Senhor o que ela mais amava, o que ela tanto pediu, e o Senhor lhe deu mais 5 filhos. Nós aprendemos aqui com Ana que nós nunca damos mais do que Deus. Nós nunca vamos vencer Deus em dar, em doar. Ele sempre nos dá mais do que você pode dar. Afinal de contas, em primeiro lugar, Ele deu o que era mais precioso para Ele: Jesus Cristo. Então nós queremos aprender com Ana nesta noite sobre fé, perseverança e fidelidade. Faça um voto ao Senhor. Faça um voto ao Senhor daquilo que você precisa receber, que é um milagre, que é muito importante para a sua vida. Eu estou orando por um casal muito chegado a mim, que está lá no interior de São Paulo. Eles estavam passando por uma situação difícil em relação ao trabalho deles. E eu falei para ele: eu creio em milagres, vamos crer juntos. Eu me uno a você em oração e fé, e vamos trazer à nossa mente as promessas do Senhor. E Ele sabe que isso tem a ver com o seu ganha-pão. Ele sabe que aos olhos humanos, aos olhos de tudo aquilo que você já tem procurado saber, está sendo impossível resolver essa questão. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Assim como parecia ser impossível para Ana, Penina tripudiava diante da vergonha de Ana. Ana poderia ter desistido, esmurecido, porque ela sofria humilhações, além de ter aquela dor por si só, de ser estéril. Mas além de ser estéril, ainda sofria humilhação. Mas ela não desistiu. Fé, perseverança e fidelidade. Repita comigo: fé, perseverança e fidelidade ao Senhor. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. E eu quero que o nosso querido Jefferson, que nós cantemos novamente esta canção. Não deixe que essa luta venha te matar. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos cantar de todo o nosso coração esse louvor, que é baseado em Abacuque. Ainda que a videira não floresça, ainda que ela não dê o seu fruto, ainda assim eu confiarei no Senhor. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Creia, creia. O
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declare isso ao Senhor com fé, assim como Abacuque fez. Declare, tome esta oração cantada. É a palavra de Deus que nós estamos cantando. Então declare essa palavra no seu coração, que você não vai deixar que essa luta te mate, te derrube, te traga, te vença. Mas que o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, a alegria virá. Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre essa situação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça um voto diante do Senhor e cumpra, assim como Ana cumpriu. Seja fiel, seja fiel. Oh, e creia, Deus vai lhe dar infinitamente mais, infinitamente mais do que você possa devolver a Ele. Eu creio. Oh, Espírito Santo, esteja ministrando agora nos corações. Ministra fé, gera fé, Senhor, nos corações. Que essa fé seja fortalecida para gerar os milagres. Oh, Deus, em nome de Jesus, cada causa agora seja colocada diante do teu altar. Coloque com todo o seu coração, com toda a sua intensidade, reconhecendo que Deus é aquele que reina, que é soberano, que não nada pegou Ele de surpresa, e que Ele olha por ti, Ele está te ouvindo, e Ele vai atender ao seu clamor. Creia de todo o coração. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos nesta noite. Te bendizemos pela Tua palavra que nos fortalece. Te bendizemos pela Tua palavra que traz novo ânimo, que muda o nosso semblante, assim como o Senhor fez com Ana. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que ela nos traz encorajamento, alimento para a nossa alma, para que nós não desistamos da caminhada, porque a vitória é certa, a vitória é certa. Abençoe a cada um, Senhor. Abençoe a cada um nesta noite, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui presentes. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo guarde cada um. Que o restante dessa semana seja uma semana de total confiança no Senhor, seja uma semana de intimidade com o Senhor, seja uma semana de busca do Senhor, seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor nos leve para casa em segurança, em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Amém.